Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Câncer e mais um episódio aqui com a minha companheira Giquinha. Olá, oi Giquinha. Oi, Giquinha. Tudo bem? Ó, hoje o nosso papo tá muito bacana, vai estar muito bacana com uma profissional que é nota 10, que tá aqui com a gente. Mas antes de eu apresentar ela, eu já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, curta o nosso conteúdo, comente aqui. Meninas, eu amo vocês. Tô brincando, não precisa ser pra tanto. Mas deixa aqui o seu comentário, falando se você tá gostando dos conteúdos que a gente tá trazendo pra vocês. Se vocês querem algum outro conteúdo que a gente ainda não trouxe, então a gente tá super aberto pra ouvir as sugestões de vocês. Críticas sempre são bem-vindas, mas com respeito, hein? Sejam gentis aqui com a gente, que a gente tá trabalhando para levar conteúdo e informação de qualidade para vocês. Então a gente espera esse retorno e esse carinho de vocês também, beleza? Lembrando que se você está nos ouvindo pelo Spotify, também é muito importante a sua avaliação lá na nossa página. Deixe lá as estrelinhas pra gente. Se possível 5, mas se você achar que a gente merece menos, não tem problema. Pode deixar seu comentário lá, justificando a sua nota ou não, fique completamente à vontade. Lembrando que hoje a gente tem mais de 700 mil novos casos de câncer todos os anos. Então, a gente tá com uma demanda muito alta. Se você, caro ouvinte, não está passando por essa jornada do câncer, provavelmente você conhece alguém que está. E se você não conhece, de duas uma. Ou você é muito privilegiado, ou você não está tendo a escuta ativa para ouvir quem está do seu lado. Tá? Exatamente. Giquinha, mais alguma coisa? E não se esqueçam de apontar o celular para o QR Code que vai estar aqui na tela e entrem lá na Oncolife Care. Você, paciente, familiar de paciente oncológico, vai encontrar vários especialistas em oncologia para ajudar durante toda essa jornada que a gente sabe que é dolorida, mas não precisa ser tão dolorida assim. Então, sejam bem-vindos. E para você, profissional oncológico, que queira ter sua autonomia de agenda, fazer os seus horários, ter o seu prontuário eletrônico, que é muito importante para nós profissionais, a gente ter uma jornada do paciente bem descrita, com vários especialistas. Sejam muito bem-vindos à Oncolife Care. Isso aí. Quem está aqui com a gente hoje, vocês estão preparados? Então se preparem enquanto eu abro aqui o currículo dessa enfermeira oncológica que é nota 1000, tá? Quem está aqui com a gente hoje é a Juliana Canavieira, tá? A Ju, pode chamar de Ju? Pode. Já tô Já íntima. É. A Ju, eu tô íntima mesmo, sabe por quê? Porque o evento que a gente fez lá em Paraisópolis, se você não acompanhou, então, aguarde que a gente vai publicar os melhores momentos, que foi um evento incrível lá em Paraisópolis, em parceria com o Grupo Cria Brasil de Comunicação. Foi ótimo e a Ju esteve lá compartilhando os conhecimentos dela com a comunidade, com todo mundo também que queria ouvir, tá bom? Exatamente. Daqui a pouco ela comenta um pouquinho sobre isso. A Ju, ela é enfermeira oncológica há mais de 10 anos. Não é pouca coisa não, gente. Ela é mestre em Ciências da Saúde pela Unisa, oncologista pela Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica, especialista em gestão de qualidade em saúde pelo Hospital Sírio-Libanês, enfermeira concursada, analista de saúde e autoridade sanitária na Prefeitura de São Paulo. Ela é, além de tudo isso, Quase nada. empresária, sócia, fundadora do Enfinsino. Isso. É isso mesmo? Enfinsino. Cursos e treinamentos de excelência para enfermagem oncológica. Além disso, que não termina por aí. Ela é mentora de carreira para enfermeiros e palestrantes, escritora do livro Heróis da Saúde e Heróis da Saúde, ex-paciente oncológico. Esse é o nome do livro? Não, é só Heróis da Saúde mesmo. Heróis da Saúde. Você é ex-paciente oncológico? Só. A gente não é tão íntimo assim, porque eu não sabia dessa informação. Seja muito bem-vinda, Ju! Obrigada, pessoal. Boa tarde. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu tô meio com cores que não estão combinando muito aqui, né? Porque vocês estão vendo que eu estou toda de verde e logo mais teremos camiseta da Oncolife Care para vocês. Para vocês. Já vou garantir a minha. Exatamente. Tá? Que aqui atrás, mostra aí, Giquinha. Tá pegando?
Arrasou. Ó. O câncer não é uma sentença de morte, é transformação. Exatamente. E com esta frase a gente começa o bate-papo aqui com a Ju. Ju, a primeira coisa que eu quero saber, que eu não sabia, quando que você teve o câncer? E se por você ter sido paciente oncológico foi o que te fez vir para a especialidade em oncologia? Isso. Foi exatamente isso. Eu tive o câncer, uma leucemia linfóide aguda aos 16 anos. E eu passei cerca de 5 anos em tratamento, passei por um transplante de medula óssea. E lá, mais ou menos com 18 anos, foi quando eu comecei a ter uma remissão. Uhum. Eu falei, não, tenho que capacitar profissionais para atender melhor o paciente com câncer. Só uma coisa, o que é remissão e recidiva? Vamos lá. A remissão é quando o câncer some do corpo. Tá. Certo? A recidiva é quando o câncer volta. Ah, tá. No meu caso, graças a Deus, eu tive remissão. Legal. E aí eu comecei a pensar em estudar, porque com 16 anos e 3 anos, 4 anos em tratamento, eu não consegui estudar. Entendi. Eu tive que fazer um supletivo, enfim. Aí, quando os médicos me liberaram, depois do transplante, eu falei, beleza, eu vou fazer enfermagem e vou capacitar profissionais para atender os pacientes com qualidade. E aí, eu segui essa jornada desde a minha graduação. Eu falo que eu comecei na oncologia antes da enfermagem, que eu já comecei como paciente. Nossa. Sabe, eu gosto muito de saber como a pessoa começou na oncologia, né? A gente sempre pergunta, né, Giquinha? Porque a gente percebe que quem tá na oncologia pode ter sido paciente em algum momento e isso influenciou, mas mesmo sendo paciente ou não, vai por propósito, né, Ju? Exatamente. Hoje você se vê fazendo outra coisa? Não, mesmo. Eu amo o que eu faço. Muitas pessoas até falam que, assim, dá pra ver nos olhos, assim, quando eu falo, como eu defendo. Então, assim, eu acredito, assim, que todos têm um propósito de vida. Uhum. E quando você encontra o seu, é muito mais fácil levar. Claro que tem uma carga, né? A gente que é profissional da enfermagem, a gente sabe disso, que não é fácil. Mas quando a gente vai com propósito, vai mais fácil. Sim. Né? E com dedicação, enfim, eu acho que vai mais fácil, sim. Ó, e tem um dado interessante, né? Por que a Ju tá aqui, né? Porque, às vezes, eu falo isso por mim, já peço mil desculpas, mas eu já aprendi a lição, tá? Quando a gente é familiar de paciente oncológico, muitas vezes a gente não entende o sistema da coisa, né? Às vezes a gente acha, não sei se você já encontrou isso na sua rotina, Ju, mas às vezes o paciente, ou às vezes o familiar acha, e às vezes o paciente também, mas eu acho que na minha visão foi mais o familiar, que quem manda é o médico oncologista. E muitas vezes negligenciam o papel do enfermeiro, o papel do nutricionista, fisioterapeuta, do tipo, não quero ouvir vocês porque quem manda é o médico. Então, só quando ele passar aqui que eu vou realmente ter clareza do que está acontecendo. E nem sempre é isso, né, Ju? Às vezes o enfermeiro oncológico ele consegue ter percepção muito maior da vida do paciente do que o próprio médico oncologista, não é isso? Sim, até porque a gente está ali no dia a dia com o paciente. Né? Então, assim, a gente acompanha ele ao longo do processo, desde o diagnóstico até a cura, né? Em alguns casos, ou até a finitude, né? Dependendo da crença de cada um. Então, assim, hoje em dia, eu tenho visto que os enfermeiros oncológicos, eles estão tendo um pouco mais de autonomia. Legal. E estão conseguindo ter um papel de destaque ali junto com a equipe multidisciplinar. Uhum. A gente está quebrando um pouco essa questão de ser medicolocentro, assim, sabe? Não sei se diz essa palavra. Mas, e inserindo mais o enfermeiro no papel, no cuidado com o paciente oncológico. E os pacientes oncológicos também estão ouvindo mais os enfermeiros. Legal. Eu tenho essa percepção. Eu também acho. E os familiares? Os familiares, eu acredito que também. Porque, assim, quando eles tiram as dúvidas... Geralmente, ou eles vão questionar a enfermagem ou a equipe médica. E o enfermeiro, quando ele tem um bom conhecimento, ele consegue esclarecer bem essa dúvida do familiar. A gente consegue orientar para amenizar os sintomas, consegue orientar, acalmar o paciente, acalmar o familiar. Então, eu acredito que tem esse papel importante. Mas a gente sabe que não é fácil. Sim. Então, o importante é falar a língua do familiar, falar a língua do paciente para que ele entenda. Não só transmitir a mensagem, fazer com que o outro entenda. Né? Então, o enfermeiro procurar falar de forma mais facilitada para que esse familiar consiga entender e entender o processo de todo o tratamento. Não, e fora que vocês trabalham muito, né? É. Eu falo pela Gica aqui e também por ter acompanhado o meu pai, porque
apesar de naquele momento eu ter negligenciado um pouco o trabalho de vocês, mas eu já aprendi a lição, tá? Quando eu paro pra lembrar quando foi que os momentos que meu pai estava no hospital, a maioria dos momentos quem estava eram os enfermeiros. Exatamente. O enfermeiro que vinha pra ver se tinha uma ferida, o enfermeiro que vinha pra ajudar a passar a sonda, o enfermeiro que vinha pra ver se já tinha comido, se não tinha comido, como é que tava, como é que não tava. E você percebe que realmente cria-se um vínculo, né? E se o enfermeiro não estiver disposto pra ter essa comunicação simples, aí que dá erro mesmo, né? Exatamente. Aí que dá o maior conflito. Por isso que cada vez mais as instituições estão buscando profissionais, além de especialistas, humanos. Exatamente. Entendeu? Então não adianta o pessoal só estudar e quando chegar na ponta não prestar um atendimento de qualidade. Então, em várias instituições que eu passei, eu sempre tentei passar para os meus colegas e para os pacientes essa questão da humanização. Uma vez me pegaram, uma superior minha me pegou dançando. Dentro de um quarto de um paciente porque ele estava triste, porque os familiares não tinham ido visitar. Então, às vezes, eu pensei que eu ia ser chamada a atenção, mas como a minha liderança não era dessa forma, era humana, sim, ela falou, nossa, Ju, eu queria mais profissionais como esse. E eu falei, então vamos capacitar mais profissionais como esses. Vamos mostrar que é possível. Né? Então, eu acredito que essa multiplicação vai trazer melhores profissionais mais humanos, mais qualificados. E eu acredito assim, se não for para ser dessa forma, é melhor seguir outra especialidade. Sim. Porque a oncologia, ela é sensível, os pacientes têm essa fragilidade, então é melhor seguir dessa forma. E tem um ponto muito importante também, que nós, enfermeiras na oncologia, a gente não lida somente com o paciente. Por exemplo, que eu quero comparar, né? No pronto-socorro, você vai lidar só com o paciente, você vai tratar o paciente e vai mandar ele embora. Na oncologia, não. Você vai tratar, muitas vezes, mais o familiar do que o paciente. E aí vem a resistência, que você falou assim, eu tô ressignificando. Gica, eu acho que é o mais normal você ter tido essa sensação, sabe, assim, de, tipo assim, só o médico, tá certo? Só o médico. Porque a vida nos ensina isso, que o que o médico fala é lei. E quando a gente se debate numa situação dessa, que, assim, o médico não tá todo dia, o enfermeiro que tá todo dia, o enfermeiro que vai te ajudar, às vezes o enfermeiro é muito rígido, aí eu não gosto desse enfermeiro, eu gosto só do outro plantão, tem sempre essas histórias. Sim. Mas... Um tem a mão grossa, pesada... Ô, Gica, me respeita. Ai, gente, ela... Nossa, eu vou te pegar um sangue um dia. Não, então, eu acho que na oncologia, de uns anos pra cá, tá? Eu acho que é real essa mudança. Os familiares estão mais receptivos, os pacientes são mais receptivos que antigamente. Antigamente, eu falo pra você, 1 ano e meio atrás, era cobertor na cabeça, eu não quero escutar o que você tem pra falar. Nossa. Não é? E, assim, eu também posso falar que... Antigamente, até os médicos eram mais resistentes com conselhos da enfermagem. Exatamente. Hoje em dia, eles perguntam pra gente algumas questões que, às vezes, o enfermeiro é mais capacitado para dar essas orientações. Por exemplo, manejo de radiodermite, o manejo que não é farmacológico, o manejo não farmacológico, náusea e vômito, o manejo que não é farmacológico. Então, e os médicos, eles estão questionando mais a gente, eles estão dando mais essa abertura para a gente poder conversar. Nossa, o que é ótimo. Né? Até um ponto que é super importante na quimioterapia, que é super importante, eles aceitam a nossa opinião, porque assim, na verdade, eles aceitam porque eles sabem que a gente está vendo todo dia. Dose de quimioterapia. Nós temos total autonomia de chegar para o médico e falar, doutor, esse paciente está tendo muito efeito colateral, não dá para mais ficar nessa dose. Aí eles dão uma reduzida na dose, ou doutor, esse paciente emagreceu demais, eu acho que não dá para ficar nessa dose. Então, assim, eles aceitam super bem. Hoje em dia, antigamente era, já está prescrito, faz isso daí e reza. E na minha época, Virgínia, há 18 anos atrás, quando eu estava em tratamento, era essa a realidade que a gente tinha. Era só médico. Os enfermeiros não tinham muitos especialistas, então poucos sabiam orientar. Inclusive, eu perdi um dos catéteres aí que os pacientes conhecem, né, que é o Portocat, por uma falta de manejo correto dele. Tu perdeu? Tu tinha? O meu Portocat. Eu perdi. Era para ficar, 5, 6 anos com ele, perdi com 9 meses por manipulação incorreta da equipe de enfermagem. Por isso que o meu maior objetivo, quando eu me formei, não foi falar com o paciente em si, foi capacitar profissionais para atender com qualidade os pacientes.
Então, que é o que eu bato na tecla todos os dias. A gente precisa de bons profissionais, precisa de bons enfermeiros para evitar que aconteça isso. Porque eu já estava passando por um momento difícil. Eu era adolescente, perdi cabelo, perdi sobrancelha, cílios, tudo que é vaidade ali da adolescente. Sim. E ainda passando pelo câncer, ainda perdi meu catéter. Caramba! Que é um procedimento cirúrgico para pôr portocate, tem toda uma história. E não consegui passar de novo, porque eu estava pelo SUS, e a gente sabe que é um custo maior. E como que você tomava as medicações sem o portocate? Então, eu já fui pulsionada 12 vezes em um dia para tentar fazer medicação, fazer os catéteres, fazer tudo que tem que ser feito. Acredita quando eu perdi o porte? E tu fez a adriamicina, não fez? Fiz. Fiz É a adriamicina. famosa vermelha. Que a famosa vermelha, para quem não sabe, quando se faz em veia, não pode de forma alguma sair da veia. Sabe quando sai o medicamento? Não pode, porque ela pode causar lesão, ela pode causar necrose tecidual. Eu já vi paciente perder membro por conta de adriamicina. Também. Por isso que muitas vezes põe portocate, que é um catéter central, que é bem mais seguro para o paciente oncológico. Imagino como que deve ter sido para a equipe, colocando no lado da equipe, fazer a medicação em você. Porque a gente fica em pânico quando a gente tem um paciente que o acesso é ruim e a gente tem que correr a doxo. É desesperador. Por isso que é importante, Virginia, a gente ter enfermeiros especialistas. Exatamente. Porque você conhece essa droga, sabe que ela é vesicante, né? Enfim, sabe que vai causar essa lesão. E o que não conhece? Uhum. Então, isso que a gente bate na tecla, assim, tipo, com quem é que você está tratando ali? Quem é seu médico de confiança? Quem é seu enfermeiro de confiança? Porque se eu não sei que essa droga causa isso, eu vou aplicar de qualquer jeito, como eu administro um soro na veia, Sim. né? Nossa, isso é tão importante que você está falando, Ju, porque às vezes as pessoas acham que qualquer enfermeiro serve, né? E não é isso. Por isso que a gente bate também na tecla de o paciente ou o familiar sempre buscar alguém especialista. Isso. E vale pontuar aqui, gente, que hoje a gente tem um pouco mais de 4.180 médicos oncologistas ativos no Brasil. Para uma demanda de mais de 700 mil novos casos todos os anos. Então, assim, o médico oncologista realmente não vai dar conta. E a importância de profissionais como você, né, que tem ajudado outras pessoas a se especializar em oncologia para atender toda essa demanda, né? Sim, como é o caso que a gente estava falando ainda há pouco, o Oncolife, o aplicativo que cadastra os profissionais, então o paciente, se ele está em dúvida, quem que eu vou procurar para ser atendido? Vai lá, entra no aplicativo, busca o profissional especialista em oncologia que ele está precisando, seja um nutricionista, seja um físio, seja um farmacêutico, enfermeiro, enfim. Isso também, essa iniciativa de vocês é genial, gente. Olha. Garota propaganda. Não, eu tenho que parabenizar. Um brinde, amei. Toma com o dedinho em pé, Chiquinha. Desculpa. Nossa melhor garota propaganda. A gente nem combinou. Não, mas eu acho muito importante a gente enfatizar, porque às vezes é literalmente isso que a Gica falou. Toda enfermeira é enfermeira, então as pessoas acham, e é o que acontece às vezes nos hospitais. Se falta um enfermeiro, pega um enfermeiro lá do outro setor e joga lá dentro para cobrir. Coitado. Ele não consegue fazer quase nada. Quase nada. Uma que ele fica desesperado, porque o paciente oncológico são diversas demandas e como diz o outro, um pinga, uma gota. Então, assim, o enfermeiro fica muito inseguro. E até da equipe mesmo, né? De falar assim, olha, você veio ajudar, a gente vai te dar só algumas coisas. Porque também tem umas equipes que jogam só, sabe assim? Jogam e falam, isso aqui são seus, te vira. E, já gente, que ele veio não. cobrir, vou deixar ele com os mais graves. Ô, Ju, agora deixa eu te fazer uma pergunta. E você tem visto nessa sua trajetória, né? Nessa sua jornada de ensino, o aumento de enfermeiros interessados na oncologia? Sim, graças a Deus. Sim, é uma área que está em bastante crescimento, como vocês trouxeram aqui. O número de casos de câncer estão aumentando a cada ano e a gente precisa de profissionais e especialistas, né? Que eu acho que é um dos motivos a gente estar aqui conversando hoje. E, graças a Deus, a gente está tendo muita busca. Tem muitos profissionais que, às vezes, tinham outra especialidade, mas que não se identificaram e estão buscando a área oncológica. Outro caso é como o seu. Assim, muitos pacientes passaram por um câncer ou tiveram familiares que passaram pelo câncer ou perderam algum familiar ou não estão curados e estão vindo para a oncologia. Sejam bem-vindos, inclusive.
E A gente precisa a de gente vocês. precisa Por favor, de vocês, porque a demanda de pacientes só cresce. Inclusive, acredito que daqui a uns anos vai ser a maior causa de morte no mundo. Daqui a Exatamente. 25 anos. Exatamente. Então, a gente precisa de enfermeiros. Para quem está entrando agora, é um oceano azul em relação a emprego, em relação a salário. Uhum. É uma área muito valorizada, eu sou suspeita para falar. Mas, assim, é uma área que a gente consegue migrar, tipo, sair da assistência e ir para uma navegação. Exato. A gente consegue ir para um atendimento domiciliar, a gente consegue se cadastrar no aplicativo e trabalhar de forma autônoma, ganhar um salário maior. Então, poucas especialidades têm esse benefício de você conseguir ir para Sim. docência, navegação, feridas tumorais. Então, esse é um dos benefícios da oncologia também. Eu acho importante, né? Porque a gente fala muito dos aumento dos casos e é importante também a gente ver que a equipe multi está aumentando, né? E eu acho que é muito isso mesmo. Acho que as pessoas estão vendo muita oportunidade na oncologia. Mas agora também vou fazer a parte chata do negócio. Não adianta você vir para oncologia por dinheiro, por salário, porque, cara, quando você se deparar com a realidade da oncologia, porque a gente pode falar por ter experiência no ambiente, né, no ambulatório, hospitais, é muito pesado no sentido de trabalho. Não, é muito gostoso trabalhar na oncologia. Os pacientes são muito... eles são muito agradecidos, posso falar assim? Não é agradecido a palavra, mas eles têm uma empatia pela gente. Eles têm cuidado com o nosso trabalho. Então, assim, eles têm todo um jeitinho. Mas é um trabalho que é muito pesado, é corrido. Então, não adianta você vir para oncologia só por dinheiro, porque, infelizmente... Você não vai se encontrar ali. Exatamente. Nem tudo é dinheiro, gente. A oncologia tem que ser literalmente humanizado, tem que ter empatia pelo próximo, tem que ter o tempo do paciente. Não é um pronto-socorro, a gente tem que ter o tempo do paciente. Tem paciente que vai chorar com 12 picadas, o paciente não vai querer mais. O paciente vai estar ali falando, eu quero ir embora para minha casa, eu não quero tratar. E foi o que eu falei. Eu Eu fugi do hospital. Eu imagino, porque é muito difícil. Você já vai com aquela cabeça, né? Já dorme à noite, vou ter que ir pra quimioterapia. Chega lá, ainda passa por um perrengue desse, tu não quer mais, Sim. né? E voltando a falar da carga de trabalho do enfermeiro oncológico, por exemplo, tem vários enfermeiros, colegas de trabalho, e já aconteceu comigo também, de eu estar lá num dia, tipo, 120 quimioterapias. Então, não venha por salário. Exatamente. Venha por buscar outros objetivos e você vai ser gratificante, né? Mas a carga de trabalho é tanto quanto qualquer outra especialidade, né? Sim. Inclusive até um pouquinho Eu maior. acho que vai. Mas é muito gratificante. Uma das coisas que tu falou que eu achei interessante é essa gratidão Gratidão, era essa que palavra. os pacientes têm com a gente. Olha, eu estava uma vez administrando uma químio e nunca imaginei. Chegou um paciente, bateu assim e falou assim, minha filha, você não tomou café hoje. Chegou com um saquinho de pão de queijo e um café com leite. Vocês acreditam? Gente, eu não gosto nem... Nossa, isso é muito assim... Eu fico, meu Deus... Sabe? Eles veio com essa preocupação. Cara, isso é único. É Exatamente. muito gratificante. Não dá nem... Exatamente. Passou até a dor na perna nessa hora. Exatamente. E tem um dado muito interessante, Ju, que você tá falando, né? Que, infelizmente, quando a gente olha um dado de médicos oncologistas, eles têm as menores médias salariais quando comparado com outros médicos. Mas, em compensação, a taxa de burnout entre esses profissionais é a menor quando comparado com todas as outras especialidades. E aí, o que aumenta esse índice de felicidade? É justamente o propósito, a gratidão. E a gente não está querendo romantizar aqui a quantidade de trabalho, não é isso. Mas é isso que você bateu na tecla o tempo todo aqui. Quando você trabalha com um objetivo muito claro, quando você tem esse propósito do porquê você está fazendo o que você está fazendo, e reconhece a importância do seu papel ali com aqueles pacientes, isso muda tudo, né? Muda tudo. É isso que deixa mais gratificante, assim, o trabalho. Eu não conheço, até o momento, eu tenho já 12 anos aí na área, eu não conheço nenhum enfermeiro que entrou na oncologia que falou que queria sair. Você quer sair, Gica? Você já dançou? Nossa, tem vídeos. Tem vídeos, tem dança, tem tudo. Tu falou do café da manhã, só pra... Tem uma paciente que eu trabalho em Santos. Ela sai da Praia Grande uma vez por semana. E é 2 cidades, assim, tipo... Ela sai da Praia Grande 2 vezes por semana. Ou uma vez por semana pra levar café da manhã pra gente.
Juro por Deus. Tá vendo? Porque ela fala Só que não. ela sabe que a gente é tão corrido que muitas vezes a gente não para fazer os 15 minutos. Ela fala assim, um pão vocês vão comer. Ela fala assim, gente, ela até brinca, ela fala, se vocês ganham pouco, eu saio lá da minha casa e trago pão pra vocês. Que e o café da bonitinha. manhã dela é pra equipe toda, recepção, farmácia, o farmacêutico da manipulação. Então você vê que a oncologia, no geral, é todo, gente. É da tia da limpeza até o porteiro. Todo mundo é no mesmo time. Exatamente. Ô, Ju, e apesar de todo esse cenário, né, de propósito e tudo mais, dentro da oncologia, quais foram os seus maiores desafios? E o que um enfermeiro, quais são os maiores desafios também que o enfermeiro oncológico pode passar? Vamos lá. Os meus maiores desafios na época, assim que eu me formei, foi encontrar uma especialização na minha cidade voltada para enfermagem oncológica. Tá. Eu Qual era a acredito- sua cidade, desculpa? São Luís, Maranhão. Ah, tá. Eu vim de lá, eu moro aqui em São Paulo desde 2019 só. Sou novinha aqui. Ah, mas é quase uma paulistana já. E assim, na época, como eu já sabia que eu queria ir para a enfermagem oncológica, eu não encontrei. E eu acredito que seja a realidade de muitas cidades ainda hoje na região norte, nordeste. E eu falei, aí eu comecei uma especialização em multiprofissional em oncologia. Só que eu percebi que não ia trazer o conhecimento que eu precisava. Entendi. Então eu comecei, esse foi o meu maior desafio, gente. Comecei a buscar sozinha, assim, o conhecimento. Comprava o livro, Bonassa, riscado, chegava amarela as folhas. Riscado. Então, eu fui buscando sozinha, não finalizei essa pós multiprofissional e fui buscar sozinha o meu conhecimento. Esse foi o meu maior desafio. E o segundo maior foi em relação a trabalho. Uhum. Assim, eu consegui trabalhar em um hospital oncológico e também trabalhava em outro local, na atenção primária, né, que eu era concursada também lá na minha cidade. Então, assim, conciliar a atenção primária com o hospitalar, mas no final tudo deu certo. O que é atenção primária? A atenção primária é a atenção básica, é a UBS. Ah, tá. A gente chama que a saúde é dividida, assim, mais de forma didática, em três áreas, né? A primária, que é a UBS, Tá. a secundária, que é hospitais de média complexidade, uma UPA, Entendi. e a terciária, que é o nível hospitalar mesmo, que é onde a maioria dos pacientes oncológicos Entendi. estão. E para os alunos, eu acredito que o maior desafio também é esse, de buscar especialização na sua cidade voltada para a enfermagem oncológica. A maioria dos meus alunos me perguntam isso. Ju, você indica uma pós? EAD? Você indica uma pós EAD? Porque eles não conseguem fazer na cidade. Entendi. E tem a questão dos plantões, de conciliar, mesmo que ele faça presencial, às vezes o plantão ele não consegue trocar com o colega. Sim. Enfim, eu acho que esse vai ser o maior desafio. E depois, acho que o segundo desafio que ele vai ter é de se posicionar, porque hoje os enfermeiros, eles têm que ser vistos, Uhum. né? Como a gente viu no congresso, né, Virginia? Não adianta ser bom ou fazer um bom serviço se você não sabe se posicionar. Se você Exato. não tem um Instagram profissional, se você não tem um LinkedIn, pelo menos, bem estruturado, se esse currículo não mostra isso, se não tem palavras-chave. Então, assim, muita coisa mudou da pandemia para cá. Então, você tem que acompanhar. Tem gente que chega assim, Ju, o que é palavra-chave? O que é LinkedIn? Eu não tenho. Cara, os profissionais, eles têm que seguir a atualidade. Sim. Porque senão eles vão ficando cada vez mais para trás. E é um desafio isso. Sim. E eu acho que também tem uma dificuldade, né? Que ainda muitas pessoas acreditam que para entrar e trabalhar em hospitais, a pessoa tem que entregar o currículo na porta do hospital. Isso. O hospital nenhum mais aceita praticamente currículo em porta, né? Sim. Normalmente... E assim, por um lado também até infelizmente, porque tem pessoas que não conseguem, né? Tipo, mandar por um currículo online, aí vai chegar na porta do hospital, que às vezes imprimiu 10 currículos, vai entregar desses 10 e não consegue, porque não recebe, né? Sim, Então, eu acho que tem muita essa dificuldade ainda do mercado. tem. E eu acho também que com essas drogas novas, com essas novas tecnologias que estão entrando, os locais também de trabalho estão ficando muito mais rigorosos com os profissionais que vão entrar naquela empresa. Sim. Porque é um risco muito alto, não falo nem de gasto, mas eu falo de administração mesmo, de cuidado, de contratar uma pessoa que não tem experiência
para assumir uma ala muito grande e ter uma responsabilidade que não vai conseguir. Porque eu vou te falar, o primeiro emprego na oncologia, a primeira experiência que eu tive, eu nunca vou me esquecer, era uma aplicação subcutânea, Velcade. Eu fiquei tão apavorada, e era uma coisa assim, hoje faz de olho fechado, mas na hora eu falei, gente, como que faz? Como que eu sei fazer, mas eu tô desesperada. E a gente sabe, e quimioterápico tem que ter esse olhar, né, de tipo, são medicamentos que qualquer coisinha ali pode dar muito errado. E o muito errado, às vezes, não tem volta. Não. E aí tem que ter muito cuidado. Eu acho que para o enfermeiro, eu acho que o conhecimento do enfermeiro oncológico é diário. Diário. Não adianta. Tipo, vou... E às vezes, assim, vou comer um livro, vou achar que eu tô super inteligente. Não tá, já passou. É o dia a dia. Exatamente. Buscar também essas atualizações. É como eu sempre trago no meu Instagram, inclusive me sigam lá, Vai tá aqui embaixo. Juliana Canavieira. Tem muitos enfermeiros que param depois da pós. Parou, não quer mais estudar, estou trabalhando, perfeito. Não, tem que buscar novos cursos, treinamentos, participar de congresso para verificar o que está de novo ali. Por exemplo, aquele congresso que a gente foi, trouxe algumas medicações que eu não conhecia para mucosite. Sensacional. Né? Ele até entregou pra gente. Então, assim, isso é que é o legal da onco. Né? Essas atualizações, o enfermeiro ele tem que estar sempre atualizado, tem que estar sempre capacitado. Apareceu uma droga nova, pelo menos ir lá estudar que droga é essa, como que ela corre, se ela é vesicante, se ela não é. Enfim, tudo que envolve a oncologia. Exatamente. Mucosite, gente. Vamos, que ela fez aula. Eu fiz essa aula. Passei por 2 aulas aqui de mucosite. São pequenas lesões que dá na boca e que tem 4 estágios. Não é isso? Meu Deus, ela tá demais. O primeiro é mais levinho. O segundo já é mais puxado. O terceiro lascou e o quarto, então você corre. Né? Corre pra laser terapia. Né? Como ela tá demais. Me respeita. Me respeita. Tá vendo? Eu fiz pós. Vamos embora, Virgínia. Vambora. Dá o seu curso pra ela, por favor. Dá o certificado do seu curso. Eu vou dar. Fiz pós-graduação em Além do Câncer. Uau! Ô, Ju, você como empresária, né? Eu acho que tem muitos enfermeiros que estão assistindo a gente e talvez eles fiquem pensando, tá, mas como que eu vou para este mundo de ser autônomo? Ou como eu faço essa transição? Porque a gente ainda tem a falsa impressão de que o CLT, na verdade não é uma falsa impressão, né? É o que a gente foi, o que puseram pra gente, né? Que o CLT, ele é uma coisa previsível, que traz estabilidade. E aí, todos os meses você vai ter o seu salário ali caindo na sua conta. Se você trabalha mais, se você trabalha menos... Vai estar lá. Vai estar lá. O autônomo não. O autônomo depende 100% de você, principalmente no início. Mas depois que você engatar também, né, você consegue aí ter uma vida muito melhor do que se você continuasse no CLT, né? Eu nunca fui CLT, por isso que eu sou 100% empreendedor. Mas assim, qual foi o seu desafio nessa transição? Né? Porque você tinha um emprego fixo e você acabou indo para esse lado do empresariado, né? Do corporativo. A primeira coisa, assim, em relação ao CLT, eu não sou contra. Porque eu acredito que a pessoa ela tem que ter uma base financeira ou pelo menos algum valor assim, guardado para também prestar um empreendedorismo. O que eu acho que é o maior problema do CLT é o conforto. É a pessoa se acomodar. Eu acho que é a maioria do que eu vejo hoje dos meus colegas. Então, eu tenho um salário, eu estou ganhando bem e pronto. Acabou, não preciso fazer mais nada. Estou pagando as minhas contas, nem faço uma viagem, mas estou pagando as contas. Eu acho que o profissional ele não tem que se conformar só com isso, com o mediano, né, com a mediocridade. Eu acho que ele tem que buscar mais, porque ele é capaz de mais. Todo mundo aqui é capaz. Se eu conseguir, se vocês conseguiram, todo mundo consegue. Né? Basta se esforçar. Então, com esse pensamento, eu falei, Quando eu comecei, na verdade, no Instagram, eu não imaginei que eu ia chegar onde eu estou hoje, né? E eu comecei a trazer essas informações para os profissionais, como eu falei. Aí, quando eu comecei a
a treinar alguns profissionais, alguns colegas de trabalho, enfermeiro júnior, enfim, eles começaram a me pedir cursos. Legal. Antes da Covid. E aí ele, Ju, faz um curso pra gente aprender sobre tal químio, sobre tal protocolo. E aí eu comecei a fazer. Aí eles falaram, Ju, você tem que cobrar e tal. Eu falei, não, gente, não precisa. E depois foi ver, não, pera lá, isso pode ser uma outra renda. Sim. A princípio, seria uma outra renda. E aí eu fui fazendo mais conteúdo, divulgando, profissionalizei mais o meu Instagram. E aí foi só crescendo. Hoje, a minha renda principal, eu não sou CLT, mas eu sou servidora pública, não abro mão, porque eu amo prestar assistência. Mas eu acho que a pessoa tem que fazer uma base. Se você tem interesse em fazer um empreendedorismo, continua ali no seu CLT, faz uma base, segue empreendendo. Quando tiver com as pernas já formadas, a pessoa pode sair do CLT e seguir ali, que com certeza ele vai ter um crescimento muito maior. Porque o empreendedorismo, você trabalha para você. Então, se você trabalha, eu trabalho tipo 4 horas, 5 horas da manhã, meu esposo está aqui para não deixar eu mentir. E assim, é difícil no começo, mas depois, gente, é super gratificante. Eu também sou desse lado do empreendedor. E ó, a gente já falou diversas vezes aqui sobre a importância da reserva de emergência para você dar esse salto de fé. Né? É claro que tem momentos e momentos, né, Ju? Porque a gente sabe que às vezes aparece uma oportunidade que não espera você construir essa reserva de emergência, e aí você vai ter que dar esse salto de fé com muita fé mesmo. Mas aí Só com vai fé. embora, só com fé, que nem a música do Grilo. Só fé, só fé, só fé. Mas que nem você falou, pô, é difícil no início, mas que é gratificante, né? E eu acho que uma coisa muito interessante que eu sempre falo pra Gica, assim, o fim disso, né, onde você quer chegar, até onde você pode ir e tudo mais, é muito importante que você tenha clareza. Isso. Mas se você pensar só lá, você vai se frustrar o tempo todo. E aí você não vai aproveitar esse processo, né? E esse processo é tão divertido, né? legal. Eu falo pra ela, eu falo assim, cara, você tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa divertida, a gente tem que se divertir, porque até os erros e até as dificuldades, elas são grandes professores. Exatamente. Para que a gente chegue lá e fala, ufa, cheguei. Para que você valorize onde realmente você chega, né? Porque se fosse fácil, não teria graça, Sim. vamos combinar? E se fosse fácil, os profissionais não estariam preparados para aquele desafio. Exato. Sem as dificuldades, a gente não cresce na vida. Se for tudo fácil, se for dado tudo de mão beijada. Por exemplo, trazendo aqui, Virgínia, para nossa área. Se eu não passar por um extravasamento de quimioterapia, eu não vou saber como atuar. Eu vou saber no livro, como tu falou. Eu vou ler, vou saber que é assim. Mas se eu não passar, se eu não vivenciar aquilo, aquela dor, aquele problema, eu não vou estar mais forte no futuro. E você nem sabe como você vai lidar com aquilo, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente pode passar por um desafio, lidar de uma forma, quando acontecer de novo, opa, já sei, já tá fácil. Tá resolvido. Então, isso é o legal do desafio, para quem está disposto a passar. Como eu falei para vocês, precisa de renúncia. Eu acho que a pessoa tem que ter a visão clara de onde ela quer chegar, só que os profissionais têm que entender que tem que ser plantado sementes. Todos os dias. Quando perguntam assim, vocês estão aqui hoje nesse podcast gigante com essa empresa de vocês. Vocês plantaram lá atrás, não foi do dia para a noite. Então, as pessoas, elas veem um resultado e querem colher o resultado que vocês estão tendo, que eu estou tendo, sem ter plantado. Aí vem a frustração. Né? Aí vem a frustração. Então, assim, comece a plantar hoje. Nem que seja uma sementinha. Por exemplo, lê um livro, compra um livro novo, faz um curso, faz uma pós, e aí vai indo. Plantar, como que eu posso falar? A sua terra. Né? Planta na sua terra, você vai colher. Agora, sim, se não plantar, não vai colher. E não existe milagre, né, Ju? Não existe. Né? Não existe milagre. E é interessante você trazer isso, porque muitas vezes é exatamente isso que as pessoas ficam se comparando muito com outras pessoas, é uma comparação muito injusta, porque as outras pessoas já estão há muito tempo nessa caminhada. E, normalmente, os perrengues ninguém quer ver. E, normalmente, as pessoas também não querem mostrar. Né? Então, as pessoas acham que, não, é tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí, embarca nessa
E vale lembrar também que nem todo mundo tem um perfil empreendedor, né? Tem isso também. Mas que pode empreender dentro da empresa, dentro de um hospital, né? De ser mais proativo, de ter essa visão estratégica, de contribuir com algum posicionamento do próprio hospital, né? Não precisa necessariamente ser o seu negócio, que nem todo mundo está preparado para encarar um desafio como esse, né? Eu acho que o principal é a pessoa não ficar na zona de conforto. Porque a gente pensa que aquela zona é de conforto e, na verdade, não é. Porque uma hora, se esse profissional ele não se atualizar, não se capacitar, não fazer algo diferente, uma hora ele vai ficar obsoleto. E aí vai ter um corte. Por exemplo, muitas alunas trazem assim para mim, Ju, trocou de prefeito na minha cidade e vão fazer corte de profissional. Me ajuda, o que eu faço? E é como eu trago. Seja uma pessoa difícil de ser substituída. Substituído, todo mundo pode ser. Só que seja uma pessoa difícil. Cara, não vamos tirar aquele enfermeiro, não vamos tirar aquela profissional, porque, ela sabe muito. Ela é competente, ela tem uma boa comunicação, enfim, tem o seu destaque, né? Mas se você ficar obsoleto, parado ali, eu nem digo assim, ir para o empreendedorismo, mas como você falou, busca outra coisa, né? Participa dos grupos que tem dentro do hospital, do grupo de PIC, do grupo de feridas. Eu quero ir para docência. PIC é um catéter, tá? Aí, vai. Fica onde? Vai. Nos membros superiores? Aí, Chiquinha, você Nossa, tá você demais. tá Eu tô! muito enfermeira oncológica. Gente, me respeita. Aqui, ó, com Life Care no peito. Entendeu? É exatamente isso, gente. Eu acho que dentro de um hospital e tudo, é igual a Gica falou, né? A gente tá incentivando ninguém a largar tudo e empreender. Eu acho que é uma oportunidade, existem seus desafios, só que se você for parar para pensar, dentro do hospital tem seus desafios diários, que são extremamente difíceis e é aquela coisa, a gente não tem muita margem para erro, falando na oncologia, né? Então, assim, se você tá dentro da oncologia não tem comodidade, todo dia é um dia, cada sorriso é um flash. A gente brinca assim, lá tem paciente que fala que toda quimio ela tem reação. Ela olha para ele e fala assim, hoje eu vim preparada. Eu falei, não sei para quê, porque você... Então, assim, todo dia é um dia, todo momento é um momento. Então, assim, não dá pra gente ficar na mesmice. E uma coisa muito importante que você falou também, né? Tem coisa que o livro não vai te ensinar. Não vai te ensinar que um catéter pode estar torto, que você não vai conseguir acessar ele da forma como estava explicado na aula. Não vai te ensinar que nem todo portocate reflui depois de uns anos. Exatamente. Não vai te ensinar que a quimioterapia tem que correr rápido, tem que correr devagar, que tem médico que coloca em 2 horas, sendo que é 15 minutos. E olha, vai na fé. E que algumas que é para correr em 1 hora, a gente põe 2, porque já conhece o paciente, Já sabe conhece, que ele tem reação. exatamente. A enfermagem só nas gambi. Exatamente, gente. Tá vendo? Cada especialidade tem os seus desafios, né, Ju? Ô, Ju, agora, dentro de um hospital ou de uma forma geral, você falou bastante das ações do enfermeiro. Esse enfermeiro oncológico, ele tem essa autonomia para ele trabalhar conforme a dança dele? Ou ele sempre vai depender de alguém ali por trás? Eu sei que tem um médico, oncologista, que a pessoa também não pode perder o bom senso e fazer qualquer coisa. Mas ele tem essa autonomia de se ele precisar agir rápido, ele consegue? Olha, pela minha vivência e pelos relatos que eu vejo dos alunos, os enfermeiros eles estão ganhando cada vez mais autonomia em relação aos alguns efeitos colaterais de pacientes oncológicos. As grandes instituições hoje, eles estão dando mais autonomia para os enfermeiros, né? Porque eles estão verificando a competência que a gente está assumindo cada vez maior. Inclusive, até sutura, agora a gente foi habilitado para fazer. E isso está trazendo um respaldo maior para a enfermagem. Mas ainda existem instituições em que o enfermeiro não tem tanta essa autonomia, como você falou, de intervir em alguma urgência ou emergência, enfim. Ele precisa de outro profissional para prescrever uma hidrocortisona. Mas existem instituições que já têm os protocolos que o enfermeiro pode ir lá, abrir o carrinho, pegar a hidrocortisona e administrar no paciente. Eu acredito que a gente está caminhando para uma autonomia maior, já ganhou muito,
eu acredito, mas ainda tem muito para a gente conquistar. Eu também acho. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, em situações, eu falo por vivência de ambulatório ainda, né? Em situações de emergência, reação infusional, que não tem tempo, a gente pode atuar, porque aí a gente sabe que o médico vai prescrever, até o médico chegar, a gente já vai para tirar o paciente daquela crise e não evoluir para algo pior. Mas só nesses casos. E eu tenho visto também chegar muitos pacientes com, por exemplo, uma receita pós-químio, né? Com os medicamentos que podem tomar após a químio, se tiver algum efeito colateral. E aí, muitas vezes, não dá tempo do farmacêutico chegar para explicar. Então, nós acabamos que orientamos também esse paciente. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem autonomia. Sim. E tomada de decisão que a gente tem, que eu acho que aí é mais ambiente internação e tal, é questão de feridas. Feridas é totalmente o enfermeiro. Feridas, o pique. É o pique, protocolo, como você trouxe, diminuir dose. Exato. O tempo que vai correr aquela quimioterapia, o enfermeiro consegue falar com o médico, doutor, esse daqui a gente vai botar em 2 horas, porque a gente já conhece esse paciente. Outra coisa que a gente faz muito é indicar alguma pré, que às vezes o médico não prescreveu. Por exemplo, uma drazetrona ali para náusea, vômito, dexa. Aquele paciente ele apresenta um pouco mais de reação, a gente vai lá, doutor, acrescente uma difenidramina, enfim, outra medicação. E a gente tem essa autonomia de conseguir conversar. A gente não consegue prescrever alguns casos, mas consegue conversar. Mas eu acredito que a gente está caminhando para uma autonomia maior ainda, né? Legal. Mas eu vejo que isso depende também, Virgínia, de região. Exato. Aqui em São Paulo, a gente tem um benefício, né? As grandes instituições têm a gente tem um respaldo maior para agir, mas os relatos que os alunos trazem assim da região norte, nordeste, centro-oeste, que eles têm um pouquinho de dificuldade em relação a isso. Eu sei porque eu tenho muitos alunos do norte, até encontrei no congresso de Roraima, de São Luís, da Bahia, e eles falam, eu administrei o medicamento e fui chamada a atenção. Então, eu acredito que assim, aqui em São Paulo, enfim, a gente tem essa autonomia maior, mas lá, às vezes... Mas eles estão caminhando. Eu tenho esse positivo. A gente espera, né, Ju? A gente espera. Vai chegar. Vai chegar. Ô, Ju, bom, então, quem tá assistindo percebe que realmente o enfermeiro oncológico tem várias demandas aí e realmente tem que ser por amor, né? Senão não dá conta do negócio. E, Ju, e onde você se vê daqui a 5 anos? E como você espera ver também os enfermeiros oncológicos daqui a 5 anos, né? Essa área da oncologia também daqui a 5 anos. Vamos lá, desafio. Eu me vejo capacitando mais profissionais. Eu tenho alguns projetos de atender também pacientes. É que ainda não tive tempo, muita coisa. Dentro da Oncolife Care? Espero. Eu pretendo fazer outras ações. Eu só preciso de mais tempo, enfim. Mas eu me vejo muito assim, atendendo pacientes, podendo conversar com os pacientes, contando um pouco da minha jornada. Eu já fazia isso com um profissional, quando ele estava um pouquinho mais triste. Eu ia lá, olha, eu tive câncer, você pode ficar bem. Aí eles olhavam assim, vinha aquela... Nossa, é muito gratificante. Vinha aquela... Sabe, parece aquele respiro assim. Nossa, você teve, então eu vou ficar bem também. Eu posso ficar bem. E eu pretendo atuar mais nessa questão de falar com o paciente. E os meus alunos, eu espero assim, ver eles também formados na especialização, conquistando cargos de liderança, conquistando referência setorial, sendo valorizado na enfermagem, né, que é algo que a gente está buscando, que a gente sabe que é difícil, mas eu estou vendo uma evolução muito grande. Sim. E eu quero ver os relatos deles. A coisa que me deixa mais feliz é eles falando, Ju, eu consegui um emprego no lugar que eu queria. Hoje eu estou em tal lugar. Nossa, gente, isso é muito gratificante para mim. Ai, que legal. E a gente espera também que em 5 anos a gente tenha essa valorização, principalmente do governo, né? De aumentar o investimento na área oncológica, porque eu vejo que é muito fácil o familiar ou o paciente chegar e culpar os profissionais do mau atendimento ou a instituição ali em si, né? Mas o profissional, ele também está sobrecarregado, né, Ju? O profissional também precisa desse cuidado. E o trabalho que você faz é incrível, porque traz essa oportunidade do profissional ser acolhido de uma certa forma. Principalmente os enfermeiros que estão o tempo todo ali
né, na linha de frente, vamos dizer assim, Na né? linha de frente. Na linha de frente. Eu espero também, assim, que aumente os investimentos em relação a novas terapêuticas, no caso da imunoterapia, terapia-alvo, que não seja tão difícil, o paciente não tenha que entrar com a liminar para conseguir aquele tratamento. Sim. Eu acredito que a gente vai avançar muito nesse sentido. Assim a gente espera, né? Por favor. Ju, infelizmente o nosso episódio está chegando ao fim. Nossa, passou rápido, né? Passou. Passou rápido. Ó, agora o momento é seu. A câmera tá ali. Você olha pra ela Agora e é teu. deixa o teu recado. Vai. O teu recado. ENFES, como eu chamo os meus alunos, em fevereiro de 2025, a gente vai iniciar a primeira turma de especialização em enfermagem oncológica, a maior e melhor especialização do Brasil. Além de conteúdo técnico, a gente vai abordar carreira profissional, salários, vaga, LinkedIn, posicionamento profissional, a única pós-graduação do Brasil com essa carga horária. Vamos também falar sobre liderança, navegação de pacientes, cuidados paliativos, quimioterapia, terapia-alvo, CAR-T-C, oncopediatria, transplante de medula óssea e muitos outros. Então entra na nossa lista de espera, me segue no Instagram e te vejo em fevereiro de 2025. Olha muito bem, só! muito bem. E Ju, se a Oncolife puder contribuir de alguma forma, você pode contar com a gente, tá? Bom. Obrigada, gente. E ó, lembrando, depois desse bate-papo aqui maravilhoso que a gente teve com a Ju, eu tava até me ajeitando ali, que eu tava apertando a dica, tadinha. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir e principalmente de compartilhar tudo isso que a gente conversou aqui com outras pessoas que precisam ouvir isso. E a gente bate nessa tecla justamente porque você viu que os novos casos estão aumentando todos os anos. E se você não está passando pela jornada do câncer, provavelmente você conhece alguém que está. E informação, gente, ela cura, né? Tantas pessoas, quando passei com o meu pai, eu me sentia muito sozinha, eu não me sentia acolhida, meio desorientada. E eu vejo que muitas outras pessoas também passam por isso, apesar de todos os nossos esforços aqui para que chegue essa informação até ela. Então, faça o seu papel. O que é que a gente está fazendo nosso? Falou? Com certeza. E ó, a gente tem uma novidade, tá? A gente tem uma Tantã. comunidade de pacientes oncológicos da Oncolife Care e a gente tem dentro dessa comunidade uma grande rede de apoio. Então as pessoas entram lá, seja paciente ou familiar de paciente oncológico, elas compartilham as suas histórias, elas compartilham as suas dores, elas compartilham os seus desafios e também as suas alegrias, né? Que nem só de dor e sofrimento que se vive o câncer, né? Vai muito além disso. Então tem muita gente também compartilhando as suas alegrias por lá. Eu estou nesse grupo, né? Então a gente sempre conversa, eu gosto muito de ouvir as histórias de vocês e a gente vai começar agora, de forma semanal, encontros com profissional, até rimou. Né? Então, esse grupo sempre vai ter aí o nosso encontrinho semanal online, tá? Para quem estiver no grupo, é só para quem estiver no grupo com profissionais especialistas, né? Então, enfermeiros, oncológicos, psicólogos e terapeutas, sexólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e por aí vai, tá bom? Para você entrar nesse grupo, o link vai estar aqui embaixo na legenda e eu tô te esperando lá. De quem é mais alguma coisa? Eu quero falar. Eu queria ter tido esse grupo na época que eu tive câncer. Olha aí. E teria tá me ajudado vendo? muito, porque eu fiquei sozinha, assim, eu não tinha com quem conversar. E é tão ruim quando você não tem com quem conversar e tá passando por isso, né, Ju? É difícil. A gente sempre fala aqui que quem não passa pelo câncer não sabe o que é passar pela doença, né? E aí vem todas aqueles papos furados que a gente tá cansado de ouvir, de que, é uma mágoa acumulada, não sei o quê, toma um chá cura câncer. Não, se fosse mágoa acumulada, tava todo mundo doente, né? Tava todo mundo doente, todo mundo tem uma mágoa Vamos arrumar a tua frase. Tava todo mundo com câncer, porque todo mundo doente tá, porque não é possível a pessoa achar que é mágoa. É verdade, todo mundo com câncer. Então, ó, tá vendo o relato da Ju, né? Como o quanto paciente, é importante ter esse senso de pertencimento, se sentir representado e principalmente se sentir acolhido, né? Então entre no nosso grupo, o link vai estar aqui embaixo e eu tô esperando você, tá bom?
E diante de tudo que foi dito aqui hoje, é importante para os enfermeiros que estão chegando agora na enfermagem, de novo, vou enfatizar, se você está vindo para oncologia para ter um salário melhor, para ter uma condição de vida melhor, só por isso, não é o seu lugar, tá? Existem outras especialidades que vão te pagar tão bem quanto. A questão é que para entrar na oncologia, você tem que entender que ali você vai trabalhar com empatia, você vai trabalhar com humanização, você não vai trabalhar somente com pacientes, você vai ter o familiar também, que em muitos momentos ele vai precisar do seu atendimento. Então, assim, você, enfermeira que está chegando agora, seja muito bem-vinda, e a gente precisa cada vez mais de vocês com a gente, tá? E sejam bem-vindos também para se cadastrar no Oncolife, que vai estar o QR Code aqui na tela, só apontar o celular e sejam muito bem-vindos para a nossa plataforma. Exatamente. Lembrando que você tem que abrir a câmera do celular para apontar para o QR Code, tá? Vai aparecer um link, clica no link e você já vai ser direcionado. Beleza? Ju, muito obrigada. Muito obrigada, meninas. Você tá aqui. E ó, obrigada a vocês, nossos ouvintes. Não esqueça de avaliar o nosso canal lá no Spotify também, E não se beleza? esqueçam de se inscrever no canal, rumo aos 500 seguidores. Exatamente. Um beijo e Beijo. até o próximo episódio.